Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Michel, do curso de Matemática. Eu sou responsável pelo componente Metodologia e Prática do Ensino da Matemática 2, que no caso trata de assuntos relacionados ao ensino médio. E nas duas questões do ENAD que eu preparei para vocês, eu vou conversar e mostrar algumas possibilidades de resolução. Eu reforço que percebi que alguns, né, tiveram dificuldade em virtude, né, do percentual de acertos e erros nas duas questões, mas isso se deve principalmente ao fato das duas questões serem questões autorais e vocês provavelmente não tenham lido exatamente dessa forma em outros simulados, em outras fontes de pesquisa. Então, na verdade, a minha proposta com isso era que vocês pensassem, né, sobre os conteúdos que envolvem as duas questões e mesmo que vocês errem no simulado, mas que vocês aprendam, né, e posteriormente, seja em concurso, outros simulados ou ENAD ou qualquer outro tipo de prova que vocês devam fazer, que vocês não errem novamente. Então, as duas questões permeiam a BNCC relacionada ao ensino médio, em virtude de ser um documento recente, né? Foi homologado em 2018, então ainda é bastante breve, né? Tem pouco documento, os livros didáticos, de uma maneira geral, ainda não estão coerentes com a BNCC do ensino médio, então por isso achei interessante preparar essas duas atividades. A primeira, o enunciado diz o seguinte: a BNCC, Base Nacional Comum Curricular para a área de matemática e suas tecnologias, propõe a consolidação, a ampliação e o aprofundamento das aprendizagens essenciais desenvolvidas no ensino fundamental. Para tanto, propõe colocar em jogo, de modo mais interrelacionado, os conhecimentos já explorados na etapa anterior, a fim de possibilitar que os estudantes construam uma visão mais integrada da matemática, ainda na perspectiva de sua aplicação à realidade. Dessa forma, considera que dentro do componente curricular se deve garantir aos estudantes o desenvolvimento de competências específicas. Relacionadas a cada uma delas, são indicadas posteriormente habilidades a ser alcançadas nessa etapa. Então, são 5 competências específicas no ensino médio. Cada competência específica se relaciona a algumas habilidades. Então, a continuação da questão, percebam que essa primeira parte é somente para contextualizar, para fazer vocês pensarem que as ideias consideradas são as pertinentes à BNCC. Então, essa primeira parte é só para fazer pensar, refletir, e na verdade seria uma revisão, né? Então essa primeira parte ela acaba não sendo utilizada diretamente na resolução. A continuidade da questão. Entre as 5 competências que o documento propõe, uma delas é competência específica 3. Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente. Então, essa é a competência específica. Dessa competência específica estão relacionadas outras habilidades, entre as quais a habilidade 13 Mate 301. Resolver e elaborar problemas do cotidiano, da matemática e de outras áreas do conhecimento que envolvem equações lineares simultâneas, utilizando técnicas algébricas e gráficas, com ou sem apoio de tecnologias digitais. Agora que vai realmente, de fato, a questão a ser respondida. Seguindo as indicações da BNCC, bem como a ideia de utilização da resolução de problemas como ponto de partida em atividade matemática já indicada pelos PCNs, o professor que adotar estratégias adequadas ao desenvolvimento dessa competência e habilidades supracitadas poderá, então no caso
dentro dessa competência específica, relacionando a habilidade que está aqui, a 301, qual dessas é que faz mais sentido para a resposta coerente, né? Então, considerando o ensino da matemática, é algo que faça o aluno pensar em relação ao letramento matemático, em relação ao contexto, seja ele escolar ou fora da escola, relacionando a interdisciplinaridade, a transversalidade. Então, a resposta tem que ser coerente com uma visão mais ampla da matemática, que é o que se propõe tanto no PCN quanto na BNCC. Então, agora vamos ver qual das respostas que é a correta. Pesquisar junto aos alunos alguns vídeos, aulas e textos na internet, demonstrando que a aprendizagem deve ocorrer simultaneamente entre professor e alunos. Então, até é interessante que se pesquise na internet. No entanto, a aprendizagem não deve ocorrer simultaneamente, como se o professor fosse aprender junto com os alunos, né? Então, realmente, em algumas situações, pode acabar acontecendo, em alguns procedimentos, mas não é a ideia da BNCC nem do PCN, né? Que o professor aprenda com os alunos. Então, a ideia é que o professor tenha um conhecimento especializado e, com as interações, o professor vai desenvolver as competências de seus alunos, né? A liderança sempre vai ser exercida pelo docente. Então, a alternativa A está fora, está errada. Vamos para B. Apresentar aspectos gráficos e algébricos com o uso de um software e, em seguida, propor a resolução de exercícios com esse instrumento para fixar o conteúdo. Então, também acaba sendo uma prática que geralmente é feita em escola por professores. No entanto, ela dá a ideia de um ensino tradicional, onde o professor faz algo diferente, né? Usa o software e em seguida dá uma lista de exercícios para resolver. E a questão de fixar conteúdo dá a ideia de memorização, de decorar, né, técnicas, e também não tá em consonância com as ideias da BNCC e PCN. Então, essa B também está fora. A alternativa C, explorar algumas situações cujos modelos matemáticos resultam em equações e proporcionar alguma pesquisa sobre a sua resolução, buscando desenvolver em seus alunos competência e habilidade correlacionadas. Então, até aí, essa daí parece que está adequada, mas vamos ler a D para ter certeza se essa C que é a correta. Solicitar aos alunos que leiam o livro didático com os conceitos, resolver coletivamente 3 diferentes exemplos e, em seguida, fornecer uma lista de exercícios para que os alunos aprendam exaustivamente por meio da prática. Então, assim como a alternativa B, essa alternativa D, ela dá indícios de um ensino tecnicista, de um ensino tradicional. Então, também não é a correta. Portanto, a alternativa correta é a C mesmo, né? A C que indica a matemática como uma ciência relacionada de forma transdisciplinar, transversal, interdisciplinar e que busca o desenvolvimento de competência nos alunos. Então, essa C que é a alternativa mais adequada e correta aí no caso no gabarito. Vamos então para a próxima questão. Essa questão 18, inicialmente ela é contextualizada por meio de um fragmento que foi retirado de um artigo. Então tem aí o fragmento que fala um pouco da ideia das representações diferentes dos números complexos e da forma também que se relaciona os